Ô Vini, e ontem, após esses atos todos, você entrevistou o deputado Daniel Silveira, né? Conta pra gente. É verdade, Paulo Matias. O Daniel que participou do ato lá no Rio de Janeiro, depois veio aqui para São Paulo e eu consegui uma entrevista com ele já no período da noite. Aí ele falou um pouquinho sobre essa situação, sobre as manifestações, é claro, mas também do perdão que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele após a condenação no STF. A gente pode ver agora essa entrevista na íntegra. Vamos lá. Deputado, eu queria saber do senhor como é que você viu esses atos, muitos deles a favor do governo pedindo por liberdade de expressão no país. Sim, na verdade, o ato em si ele foi uma coisa para unificar, né? A liberdade de expressão é justamente isso. Esses atos, quando vão às ruas, né? As pessoas vão às ruas e vão aos milhares, milhões pelo Brasil inteiro, acho que é um reflexo muito claro de que as pessoas não aceitam, né? Que seus direitos únicos, né, são os direitos primordiais, os principais, que são inarredáveis da Constituição, ou seja, nossas cláusulas de pedra, que são os princípios, eles não querem perder isso para ninguém, muito menos qualquer tipo de ação arbitrária. Então o reflexo é muito positivo, porque quando você tem uma sociedade que ela não é politizada, que ela não literalmente ignora o fato que ocorre no país, você tem um país que se empobrece culturalmente, politicamente. Hoje não é o caso do brasileiro, né? Você vai até um restaurante, o garçom, ou até, já vi até moradores de rua falando sobre política. Então, a politização, claro, que ainda tem muito a escalar pelo Brasil, mas a politização é importante, então eu vejo os atos como de forma positiva, né? Um amadurecimento político nacional, e todos eles são extremamente pacíficos. Não adianta tentar gerar narrativa na mídia, né? Que infelizmente parte da mídia gera atos antidemocráticos, que é uma grande mentira. Na verdade, as pessoas estão ali em prol da liberdade, em prol da pátria. O senhor acabou sendo um protagonista dessas manifestações de hoje também, por tudo que envolve o nome do senhor, a condenação do STF e depois o perdão que o presidente Jair Bolsonaro lhe concedeu. Como é que o senhor vê essa situação e como que o povo acabou se manifestando em relação a isso hoje? O povo, na verdade, ele meio que se compadeceu, né, da situação, porque quando viram que é uma condenação que legalmente não existiria, né, vide aí o próprio voto do ministro Cássio Nunes, que foi o revisor da ação penal, e dentro da lei, da escorreita lei, ele disse: está tudo errado, isso aqui é absolvição total, né? Então o ato do presidente é o ato de controlar qualquer tipo de arbitrariedade ou de erro ou de exagero do outro poder. Então ele utilizou da sua prerrogativa constitucional, né? Vários juristas de renome, não estou falando de militante que trabalha com a Bíblia, estou falando de quem trabalha com o cérebro, literalmente pegaram o que a lei diz e disse: o decreto é constitucional e deve ser cumprido, e de qualquer maneira deve ser discutido em outro poder. Então eu vejo de forma positiva. O senhor acha que essa tua participação nos atos de hoje é do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele não tenha falado lá em Brasília, pode gerar uma tensão ainda maior com o Supremo? Não há por que gerar tensão. Na verdade, a manifestação livre, manifestação de pensamento, ela existe, é para isso mesmo. Por mais que qualquer pessoa discorde da opinião, a gente tem que defender até a morte o direito dela dizer, né? Por pior, mais afrontosa que for. Uma vez que não existe desdobramento em crime, né? Qualquer um incorre o tempo todo em vários artigos, né? O Brasil tem tantas leis que conflitam entre si, mas quando a pessoa pode incorrer pela palavra em uma letra de lei, houve desdobramento desse tipo objetivo penal? Não houve, não existe o crime, então não tem o porquê de discordar. Você pode discordar, pode chorar, pode deitar no chão, rolar, de chorar, mas a questão é que lei é lei e liberdade é liberdade. Depois do perdão do presidente Jair Bolsonaro, ao senhor, como é que está a sua situação? Como é que vai se encaminhar esse processo com relação à tornozeleira também? Enfim, quais são os próximos passos aí, juridicamente, dessa condenação? Juridicamente, a tornozeleira nunca poderia ser aplicada. Medidas restritivas estão ali bem tratadas no artigo 319 do CPP. Então, só se aplica a deputados, né, parlamentares, uma vez que foi, então, deliberada pela Casa, caso atrapalhe direto ou indiretamente o mandato. Inclusive, esse é julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5526. Então, o próprio entendimento da Corte é esse. Como, então, que eles vão, né, tentar colocar o parlamentar à mercê de uma medida restritiva se não deliberou pela Casa? Ou seja, isso é mais uma vez, isso sim é uma afronta ao Poder Legislativo. Se você vota em alguma pessoa que é seu representante, tem essa prerrogativa que é detida por ele, justamente para poder defender seus ideais, suas ideias e até mesmo aquilo que você almeja lá na frente. Então tem que passar pela Casa. Foi ilegal a tornozeleira, eu não descumpri nenhuma medida judicial, na verdade eu cumpri a Constituição, e eu não sei porque que teve esse interregno todo.
Para a gente terminar, deputado, hoje tivemos também manifestações da esquerda, né? Manifestações favoráveis ao ex-presidente Lula. Aqui em São Paulo foi realizado ali no Pacaembu. E teve uma polêmica do ex-presidente Lula, que ontem acabou dizendo que o presidente Jair Bolsonaro só gostava de policial, não gostava de gente. Hoje ele disse que se equivocou, que ele quis dizer que o presidente Jair Bolsonaro só gostava de miliciano e não gostava de gente. Como é que você vê esse ambiente, essa polarização já antecedendo as eleições deste ano? Na verdade, o Lula não se equivocou, ele é um equívoco, na verdade. Então, ele está sempre se equivocando. Ele e a sucessora dele, na verdade, o que ele fala, né? O que o Lula fala não se escreve, o que se escreve não se lê. Então, tudo que ele fala, a gente ignora e continua, né? Cão que ladra não morde, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Bolsonaro aí, 2022, para a gente poder fazer esse Brasil caminhar. Muito bem, gente. Tá aí. Parabéns, Vini. Entrevista Obrigado. Exclusiva aí feita pelo nosso Vinícius Moura, junto com o deputado Daniel Silveira. Ontem à noite, é isso? Ontem à noite. Você Ontem à pegou noite. o homem lá, conseguiu 10 minutinhos pra gente poder conversar. Ele... Essa entrevista aí. Que eu não vou falar quem é. Eu não vou falar quem é. Você tá dando furo? Gente, ele quer roubar. Bom, já que ele assim, falou, já que ele entregou cortar. que ele não consegue segurar a língua, Foi ele mesmo. eu vou confidenciar o seguinte, eu intermediei também uma ligação ontem entre Daniel Silveira e Adri Jorge, e o Daniel Silveira atendeu a ligação assim, fala, meu deputado. Olha isso, você não tinha Eu não me falado pra gente responsabilizo aqui. pela Então, fala assim, de amigos meus, de pessoas que eu gosto. Você tá muito saidinho, Não tô, Adriles. não. E, ó, e porque tem não uma conta as outra, coisas e teve pra um outro gente, momento, Paulo, porque eu cheguei lá, o pessoal não estava sabendo que a Jovem Pan ia estar lá ainda, né? E aí teve um cidadão lá que administra, né, o local, o estúdio que o Daniel Silveira ia, e tava me expulsando já do local. Aí Eita. chegou Luiz Ernesto Lacombe. Ih, salvou? Aí o Lacombe falou, ô Vini, tudo bem? Aí, não estão querendo deixar você entrar? Não, pode deixar. Ele não é dos nossos, mas é gente boa. Aí eu consegui fazer a entrevista. Muito bem. Vamos começar então a conversar um pouquinho sobre essas falas do deputado federal Daniel Silveira ontem para o Vini. O que você achou, Guga Noblar? Olha, o Daniel Silveira, ele nasceu na política na sombra da Marielle, né? Quebrando uma placa em homenagem à Marielle. Assim Ele já que quebrou surgiu. teu celular, né? Ele já quebrou meu celular também. O homem é Estou forte. esperando pagar, estamos no processo aí. Agora ele tá calminho. E agora ele está sumindo da política na sombra de Jair Bolsonaro, porque ele topou fazer esse papelão de fantoche do bolsonarismo para poder desafiar o STF, para poder esticar mais a corda e levar o Brasil para esse momento aí, para esse ambiente de ruptura da democracia, onde está todo mundo, todas as instituições estão se sentindo intimidadas pelo executivo. E ele fez esse papel de fantoche agora e vai acabar de vez com o resto da carreira política de Daniel Silveira. Nossa. É o final da carreira dele, porque por mais que o Daniel tenha ganhado essa graça e não vá cumprir pena, provavelmente ele não vai de fato cumprir pena, o STF está irredutível nessa questão dele ser um ficha suja e não poder concorrer na próxima eleição. Então ele não deve concorrer. O STF de fato vai ceder pelo jeito e não vai, enfim, levar muito adiante essa questão da pena, dele cumprir a pena. Pode ser que eles cedam, pode ser que não ceda, mas por enquanto a perspectiva da imprensa é essa. Mas por outro lado, o STF vai fazer com que ele não seja candidato. E fora isso, ele já está sendo abandonado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já tem um Acabou candidato. de dar graça pra ele, Guga, Licença. você ficou doido. O Bolsonaro, só para poder peitar o STF, ele é só um fantoche. O Bolsonaro já tem candidato a senador no Rio de Janeiro, se chama Romário. É o Romário, e ele foi obrigado essa semana a trocar o Daniel dizer Silveira isso. pelo Romário. Ele vai votar no Ele falou isso essa semana. Sou Romário. Ele é Romário, o Centrão fez pressão nele, o PL fez pressão, e o Romário é do PL, e ele já falou que é. E ele não precisa do Daniel. Você acha que o Bolsonaro, que abandona qualquer um pelo meio do caminho, vai se preocupar com Daniel Silveira? O Daniel é muito mais fiel aí que o apenas Romário, mais sabe? um fantoche e já foi abandonado. Vai ser Romário com Ô, Bolsonaro. Adriles, me explica esse negócio da inelegibilidade, em que pé que tá essa história, porque é um processo muito confuso, vocês vão concordar Eu não comigo, acho, né? não. A Acho facinho. galera que tá nos assistindo, eu tenho certeza que fica muito confusa, porque uma coisa é justamente o julgamento, aí o presidente vai lá, dá o perdão, só que aí tem uma discussão de inelegibilidade, em que pé Tem a que tá questão da essa medida história? Gente, a questão é uma questão. Explica, Existe um complexo. juridiquês que tenta abafar uma coisa que é muito simples. Se existe um indulto, uma graça que perdoa os eventuais crimes cometidos, coisa que eu acho que ele não cometeu nenhum crime, de maneira pelos excessos do STF, é lógico que você indulta tanto o crime
o eventual suposto crime, quanto as decorrências dessa prisão, dessa prisão exagerada do Daniel Silveira, que é a sua inegibilidade. Existe dentro você não anula a ficha suja. praticamente um consenso você não dentro dos mais renomados juristas do país que ele tanto perde a pena quanto quando não perde a sua elegibilidade, porque é uma decorrência dessa pena que já foi absolutamente destruída. A questão é muito simples, gente. O Daniel Silveira, ele está eleito para o Senado, se assim mantiver a sua candidatura. A maior parte do Congresso, inclusive o próprio Arthur Lira, diz que o problema do Daniel Silveira é um problema interno do Congresso. O Congresso errou, e errou de maneira trágica, quando se viu a cabeça do Silveira numa bandeja de prata para o STF. Se eventualmente coubesse uma pena, seriam, sei lá, 3, 6 meses de suspensão do mandato, coisa que ele já eventualmente cumpriu nos 11 meses em que ele ficou detido em cárcere privado, em prisão. Ou seja, a pena, se houve algum tipo de delito na fala do Daniel Silveira, que eu reputo realmente foi ofensiva, mas não houve nenhum tipo de ameaça ou crime especificado que desse aso a uma condenação de 9 anos, muito menos de uma cassação por um deputado, que a gente tem que falar milhões de vezes aqui, é inimputável por quaisquer atos, palavras, gestos, qualquer coisa, ou seja, isso é uma prerrogativa constitucional dele. Ou seja, essa pena foi completamente não só desproporcional, como injusta. Quem fez um crime de ódio em relação à Constituição, quem faz um crime de fake news dizendo que o Daniel Silveira limita e impede o funcionamento das instituições, quem faz um crime de ódio em relação ao Bolsonaro dizendo que ele ameaça a democracia e as instituições, quando simplesmente ele faz uma crítica pontual a alguns ministros que estão atropelando suas prerrogativas, é o próprio STF que se transformou num órgão inquisitorial e que está cansando essa coisa de atropelar não só os poderes do Executivo, como os do Legislativo. E existe uma revolta dentro do Congresso a esse tipo de atropelo. E provavelmente eu acho que o do Daniel Silveira será um candidato muito mais afeito ao bolsonarismo que o Romário, que já foi inclusive do PSB, é muito menos confiável. Mas o baixinho faz gol, hein? Faz. Baixinho está em primeiro nas pesquisas. E Paulo, mas sem o Daniel Silveira nas pesquisas. Um ponto importante até para a Zoe comentar também, Zoe, é que eu também senti um certo recuo do Daniel Silveira nessa agressividade, assim, em não querer citar, por exemplo, o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi algo que o Bolsonaro também fez ontem, né? Não quis criar uma tensão maior com o STF, apesar de ter participado aí dos atos também. Estão querendo evitar confusão, estão querendo evitar que o calor do momento volte, né? Como algumas semanas atrás. Sim. Diferente do Barroso, por exemplo, que semana passada atacou as Forças Armadas. Então, o que a gente percebe é que a todo momento o STF cutuca, estica a corda e vê até onde vai. E aí, quando o Bolsonaro reage, ou aí quando alguém perde a paciência, como foi o caso do Daniel Silveira um tempo atrás, depois foi preso, perdeu a paciência, foi infeliz na forma que ele colocou a sua opinião, mesmo eu concordando, mesmo metade do Brasil concordando com o que ele disse, ele poderia ter usado outras palavras, mas no calor do momento, muitas vezes, você não mede as suas palavras, você fala no calor da emoção, né? E mais do que justo com as arbitrariedades que o STF vem cometendo. Pelo menos agora o Congresso se posicionou, o Arthur Lira, o Pacheco foram bem claros e falaram que a decisão final tem que partir do Congresso Federal, cabe ao STF respeitar a Constituição. Podem falar à vontade que é inconstitucional, que essa graça é inconstitucional, que o Daniel tem que ser preso, que o Daniel tem que perder o mandato, não pode vir a candidato de novo, mas a Constituição é clara e se está na Constituição é constitucional. E muitos desses ministros que agora falam, mudaram de opinião de uma hora para outra, claro, não é conveniente para eles, e falaram que é inconstitucional, lá atrás, quando era conveniente para eles, em 2018, se posicionaram a favor da graça constitucional, falaram que sim, que é um direito constitucional, que o presidente pode tomar essa decisão. E agora, por conveniência política, mudam o discurso. Se está na Constituição, é constitucional, pronto, acabou. Não cumpre a Constituição, é inconstitucional. E o Alexandre de Moraes já tinha que ter saído do STF e ido para a prisão, que é o que ele merece, por tantas inconstitucionalidades que ele vem cometendo. Escuta, eu queria muito uma ajuda de vocês para entender um pouquinho os próximos capítulos dessa história, né? Porque nós chegamos até aqui, enfim, agora há esse debate de alguns dizendo que a graça do presidente da República foi constitucional, outros dizendo que não. É clara. Aí vem também a discussão sobre a inelegibilidade do Daniel Silveira. O que eu quero entender é o seguinte,
porque eu andei lendo por aí, inclusive são 11 horas e 9 minutos, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News conversando um pouquinho depois de uma entrevista exclusiva que o deputado federal Daniel Silveira concedeu ao nosso Vinícius Moura. A gente está discutindo justamente os próximos passos, certo, Paulinha, do que vai acontecer aí em relação a esse caso. Mas, Odriles, o meu ponto é o seguinte: quem é que vai decidir a inelegibilidade? É o Supremo? É o Congresso? O próprio presidente do Senado Federal disse que é o Legislativo quem precisa se pronunciar sobre isso. Mas existe uma coisa em política chamada empurrar com a barriga. Já ouviram falar dessa expressão? Empurrar com a barriga. Vai protelando. Exatamente. Pra aí que protela, mexer com isso pra agora? quê? Deixa esse negócio ali assim, imagina, isso aí dá problema, confusão, silêncio, vai jogando, joga, daqui a pouco nós estamos em outubro, isso aí não foi decidido. Uma das razões desse atropelo às prerrogativas de seus poderes do STF é exatamente a inação do Congresso e, em grande medida, a inação do Executivo em relação à inação do Congresso. Ou seja, o próprio STF, há anos já, vem legislando, ou seja, em relações como aborto, em relações como cotas raciais, numa série de prerrogativas que eram do Congresso. Então, essa leniência, essa preguiça, essa inação do Congresso propiciou também para que o STF transformasse esse monstro de 7 cabeças que praticamente domina o país. Agora, hoje existe uma reação clara, pontual, em relação a esses arbítrios do STF, e o próprio Legislativo começou a acordar. Olha, se qualquer deputado que não agrada a turba do STF começar a falar alguma coisa que possa ser considerado um crime, então, a questão como é que chama? Da imputabilidade do deputado por quaisquer atos, palavras ou ofensas pode ser enquadrado como prisão. Eu não posso ir 10 anos em cana e perder meu mandato. Ou seja, esse é um poder inquisitorial que assombra, que assombra o próprio Legislativo. E aí a reação pontual do Arthur Lira e do Pacheco dizendo que o problema do Daniel Silveira é um problema eminente do Congresso faz com que o STF também fique equado. Se você perceber, eles estão em silêncio, eles dão simplesmente palavras subliminares, subreptícias, a mídia ventila uma coisa aqui, eles estão percebendo que estão com medo, exatamente, que eles foram além das suas prerrogativas, condenando um homem por uma meia dúzia de desaforos a quase 9 anos de cadeia. Então, quem tem que decidir o futuro do Daniel Silveira, no caso da sua situação política, é o Congresso Nacional. Agora, se o STF esticar a corda de novo e dizer que é ele, aí a gente vai ter uma crise institucional, não só com a presidência da República, como com o Congresso Nacional. Então, aí eu acho que o STF não vai tão longe assim. Tá rolando uma possibilidade de acordo, inclusive com a anuência do presidente Jair Bolsonaro. Que seria o quê? Vou explicar aqui para vocês, porque o negócio é meio complexo. De onde? De tá um bafafá político que poderia ter Quem é a fonte? Exatamente. Poderia ter justamente o aval do presidente Jair Bolsonaro, do Legislativo e do Supremo, que seria o seguinte: o Supremo avaliaria e daria ok no decreto que foi feito pelo presidente da República, certo? Começa assim. Aí o que acontece se o Supremo der esse aval, esse ok? A pena de prisão e a multa, aquela multa lá dos R$200 mil que estão sendo cobrados pelo Daniel Silveira, seriam perdoadas. Aí a parte do Legislativo, ele reafirmaria o poder de dar a palavra final quanto à cassação do mandato. E o Supremo manteria de pé a pena subsidiária da inelegibilidade, que é o que a gente está discutindo. Aí o ponto seria o seguinte: calma, o Silveira não iria para a cadeia. A Câmara iria empurrar com a barriga essa história, a análise sobre a perda do mandato. E quem é que não deixaria o Daniel ser candidato? A Justiça Eleitoral. Teve olha que loucura! Olha que loucura! O Lula pré-candidato. Tornaria a ordem do STF de torná-lo inelegível. Gente, que país é esse? Quem ganharia nessa história é o STF. Atores políticos que nos ouvem agora em todo o Brasil, galera de Brasília, eu acho que eu acabo de trazer aqui. Mas isso seria uma vitória do STF. Na prática, tornaria. Entre em contato eu acho difícil acontecer isso. Tem um ouvinte que mandou aqui. Fala, Paulinha. O resultado é basicamente parecido com o que você trouxe, Paulo. O perfil, tudo vale a pena se a alma
não é pequena, na verdade, esse perfil maravilhoso que está aqui no Twitter diz o seguinte, ó, Paulo, quem decide inelegibilidade é o TSE, presidido pelo Fachin ou pelo Xandão, dependendo da data do julgamento. Muito bem. Turma, vamos mudar de assunto um pouquinho Olha que agora? absurdo. Lula, corrupto, condenado, cumpriu pena, tá aí. Eu adoro propor mudar de assunto. E o Daniel, cara, foi ótimo. Turma, isso tudo é uma possibilidade. Certo? Olha o que você Estamos aqui fez. fazendo só um arranjo.